Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está repleta de belas histórias de amor e de amizade. No Antigo Testamento podemos encontrar a história de Abraão e seu sobrinho Ló, de Davi e Jonatas, de Ruth e Noemi. No Novo Testamento encontramos Jesus com uma relação extremamente próxima com Tiago, João e Pedro, principalmente. Esses eram o círculo íntimo de Jesus. Mas uma das histórias mais impressionantes de amor e amizade do Novo Testamento é a história que se vê construir entre a figura de Barnabé e Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. Quando Saulo se converteu, foi Barnabé que lhe estendeu a mão e que o recebeu em Antioquia e deu espaço a ele na igreja, para que ele pudesse crescer em Cristo e ser respeitado pelo corpo de Cristo, que depois o envia juntamente com os irmãos Barnabé e Marcos na primeira viagem missionária. Quando eles estavam seguindo, pregando de cidade em cidade, eles enfrentaram um momento de grande perseguição. E por causa dos perigos, da ameaça, o coração de Marcos se estremeceu e voltou para Antioquia. Barnabé e Saulo continuaram pregando de cidade em cidade, realizando a obra que Deus havia comissionado os dois a fazer. Quando eles voltaram para Antioquia, contaram as bênçãos e as maravilhas que Deus havia operado através deles e se prepararam para uma segunda viagem missionária. Quando eles estavam se preparando, Marcos disse: "Eu gostaria de ir com vocês e experimentar todas as bênçãos e prodígios de Deus que vocês foram testemunhas e instrumentos." Paulo disse: "De modo nenhum, Marcos. Você não poderá ir conosco porque você não teve têmpera, força, coragem para continuar a marcha conosco na primeira experiência. Não faz sentido levá-lo agora." Barnabé pensava diferente. Barnabé achava que Marcos poderia ter aprendido, crescido, se desenvolvido, amadurecido e que era preciso dar a ele uma chance, uma oportunidade. A palavra Barnabé significa filho da consolação. Por isso o seu coração, que era cheio do Espírito Santo, tinha espaço para uma segunda viagem missionária ao lado de Marcos. Estabeleceu-se por causa disso grande dissensão e contenda entre Barnabé e Paulo, a tal ponto que eles se separaram. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Nem é por causa da pandemia do Covid-19. Isso já vem desde 2018. O Brasil vive um momento de grande polarização e bons amigos, antigos irmãos, têm se dividido e se separado por causa de discordâncias de opiniões políticas, de leituras da sociedade. Por que isso acontece? Eu gostaria de tentar uma explicação. Olhando para o exemplo de Paulo ou Saulo e Barnabé, eu aprendo que dois equívocos nós frequentemente cometemos. O primeiro equívoco é ter o foco no problema, na questão que nos divide e não foco na pessoa a quem amamos. A nossa tendência é enfatizar a razão de nossas discordâncias e, à medida que o fazemos, esquecemos de toda a nossa história de cumplicidade, de cooperação, de amor. Meu Deus, que coisa triste, eu mesmo
Em minha vida tenho experimentado isso. Essa loucura que faz com que esqueçamos 10 anos caminhando juntos para olhar com toda a energia e com toda a força para aquilo que momentaneamente nos afasta e nos separa. Eu lamento e peço perdão a Deus e peço a Ele que me dê a oportunidade de dizer isso aos irmãos, de quem eu me afastei por causa de discordâncias, por causa das posições que tão ardorosamente agora eu assumi ou defendo, ou desde então tenho assumido e defendido. Esse é o primeiro erro. Saulo e Barnabé estavam discutindo a questão de Marcos. E se iriam levar ou não Marcos era uma questão que poderia ser resolvida, mas isso não deveria separá-los, como talvez tenha separado de fato. Eu fico pensando naquele lençol estendido no varal, todo ele limpo, mas há nele uma pequena sujeira. E quando a gente olha para o lençol, a gente não consegue ver 99% de brancura no lençol. Os nossos olhos só percebem aquele ponto sujo, aquele ponto estranho, aquele ponto que é o de discordância na metáfora que eu estou tentando fazer. O segundo equívoco que frequentemente a gente lida e a gente comete quando estamos vivendo esta situação é não percebermos como a estrada da vida ela é cheia de novidades, mudanças e surpresas. Nós não deveríamos fechar a porta do amor e da amizade para quem quer que seja, porque a graça de Deus, o poder de Deus pode nos reaproximar e construir um novo tempo, um novo momento, novas leituras na nossa vida. Uma coisa que me emociona muito é que na última epístola que Paulo escreveu, quando estava preso e sabendo já de sua eventual condenação, a execução em Roma, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, ele diz: procura vir ter comigo depressa, traz contigo os pergaminhos e traze também João Marcos. E o que ele diz sobre Marcos, anos depois, até hoje me emociona. Traze também João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. A vida ensinou, e eu não sei, vou fazer essa pergunta a Paulo quando o vir. Ele teve a oportunidade de se reconciliar com Barnabé. Eu espero que você tenha a oportunidade de contornar todo e qualquer problema que tenha tido. Vamos orar juntos. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, porque a estrada ainda está em construção. E quer tenhamos nos afastado de pessoas queridas, pessoas preciosas por banais motivos, que Tu nos deis a graça da reconciliação, a beleza da troca de perdão, da compreensão, do abraço e do beijo, ósculo santo, que deve ser sempre o unguento da vida cristã. É isso que eu te peço, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.